Seja todo mundo bem-vindo com a série Dr. Paulo Responde. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar as nossas lives, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Facebook, quanto lá no nosso Instagram, para que o nosso canal se divulgue cada vez mais. Pergunta já aqui, Nicolas Nisser, boa noite. Como faço para me tornar um responsável técnico? E é possível ser um responsável técnico do próprio criador? Bom, para você ser responsável técnico de um criatório, você precisa ser formado. Você precisa ter feito curso superior na área de veterinária ou na área de biologia. Tá? São esses dois cursos que podem atuar como responsável técnico. Existia ou existe ainda a possibilidade do zootecnista de nível superior, desde que ele faça uma especialização com carga horária X, na área de manejo de animais exóticos e silvestres, e ele consiga essa autorização do seu conselho de classe. Você precisa, para ser um responsável técnico, ser formado, ter curso superior nessa área de veterinária, da medicina veterinária, na área de biologia ou na área de zootecnia com especialização, e você tem que ter registro no seu conselho de classe, onde você faz parte, né, do seu estado, ali da sua região. E você pode sim ser o responsável técnico do seu próprio criatório, desde que você seja formado no ensino superior, esteja a sua carteira profissional junto ao conselho de classe e você possa emitir a sua RT de responsabilidade técnica. Tendo isso, você pode ser o responsável pelo seu próprio criatório, tá? Mas para ser um responsável, biólogo, médico veterinário, são essas duas mais importantes. Zootecnista não é todos, tem alguns estados que não estão liberando zootecnista, é só biólogo e médico veterinário. Lembrando que os médicos veterinários, a maioria dos médicos veterinários, eles estão cobrando um valor bem caro para ser responsável técnico pelo criatório, emitir a sua RT. Tá? Então, eu aconselho sempre biólogos que são mais em conta, tá bom? Nicolas Nisser, mas se eu quiser já fazer os recintos, viveiros, etc., antes de ter as aves e fazer o cadastro, e depois que já estiver pronto fazer o licenciamento, é possível? É possível, sim. Você quer já construir o criatório, fazer todo o licenciamento, só que assim, você tem que saber fazer todos os recintos dentro das normas que se pede. Se você souber fazer, já deixar todas as plantas prontas sem problema nenhum. Eu aconselho, se você vai fazer os recintos agora, já entrar com o processo. Porque o processo ele é demorado, ele demora de 6 a 9 meses, e nesse período você já está construindo, né? Quando tiver tudo pronto as licenças, você já vai estar com o seu criatório pronto. Mas pode sim, se você quiser primeiro construir os recintos dentro das normas, já com as plantas tudo certinho, dentro do padrão. Depois fazer o processo de licenciamento e depois comprar as matrizes sem problema nenhum. Você pode fazer isso. Só que aí você tem que esperar todo esse trâmite acontecer aí, beleza? Só façam já faça a planta, já faça todos os recintos dentro do padrão que tem que ser feito, tá? Senão dá problema depois, tá bom? Lembrando, né, o processo correto é dar entrada no pedido de licenciamento, conseguir a licença, construir o criatório, pedir a vistoria e depois comprar as matrizes. Esse é o procedimento correto. Não é construir o criatório, ter as matrizes e depois fazer a legalização. Tá? Então, o processo correto é, primeiro, dar a entrada na legalização, aprova, constrói o criatório, pede a vistoria, compra as matrizes. Essa é a ordem. Lembrando que a compra de matrizes tem que ser com nota fiscal vinda de criatórios comerciais autorizados. Se você é um criador amador de passarinforme, toda a sua lista CISPAS ela vai ser transformada em matrizes comerciais, tá bom? É só essa mudança. E você não pode vender as matrizes. Esse é só o ponto, né? Teve aqui uma pergunta e que se você for virar criador comercial de passarinformes, a sua lista CISPAS vai virar matrizes e vai poder vender as matrizes? Não. As matrizes não, só vai poder vender os filhos das matrizes, tá? Essa mudança de categoria sai de amador, toda a sua lista de matrizes que você tem amador vai virar matrizes comerciais. Aí você pode comprar outras matrizes com nota fiscal para incluir no seu plantel.
Mas essas matrizes que vieram do sistema CISPAS, elas têm o anel CISPAS, então elas não podem ser comercializadas depois. Elas vão ficar como fiel depositárias até o final da vida e você vai poder vender apenas os filhotes. Tá bom? A outra pergunta: eu vou poder comprar nessa categoria comercial de passarinhos de amador? Não, porque o amador não pode vender. O animal amador não vai entrar mais no seu sistema, tá bom? Não pode, tá? Só vai poder comprar de comercial, ok? Lord Flaubert Steves. Olá, doutor Paulo. Posso começar com as licenças antes de ter o terreno e a infraestrutura? Ou seja, deixar o criadouro, o terreno, sem definir? Não, não pode, tá? Você tem que ter o terreno, porque a primeira coisa para a primeira licença já é você comunicar a área e o local. Tá? Então, na primeira licença, você já deve fazer o cadastro da sua área, do seu endereço, do local onde vai ser feito o criatório. Então, você só vai conseguir fazer todo... Você pode não ter o criatório, você pode ter só o terreno, só a área. Você tem que ter um contrato de locação, você tem que ter um contrato de arrendamento, de compra e venda, a escritura, tem que ter alguma coisa que comprove que aquele terreno você tem direito de usufruir daquele terreno, tá? O terreno pode estar no nome de uma outra pessoa, com um contrato que você possa estar utilizando aquele terreno para essa finalidade registrado em cartório. Aí sim você pode dar entrada na licença e depois construir, tá? Você pode conseguir as 2 primeiras licenças. Para a terceira, você vai ter que construir o criatório. A primeira licença e a segunda licença, você não precisa ter o criatório pronto. Você vai aprovar, você vai construir. Quando terminar, para você conseguir a liberação da terceira licença, você tem que fazer a vistoria das instalações. Aí o criatório tem que estar pronto, com as matrizes já compradas para você conseguir entrar no processo de funcionamento, ok? Então, não pode fazer todo o licenciamento sem ter a área, sem ter o terreno. Você pode fazer todo o planejamento, deixar todos os projetos prontos, a planta arquitetônica pronta, você pode deixar todos os projetos técnicos, deixar tudo já organizado, a abertura da empresa, deixar todos os cadastros em todos os órgãos já montados, mas mesmo para fazer os cadastros vai precisar do endereço, tá? E aí, uma vez estando tudo pronto, você só escolhe o local onde você vai implementar o criatório. Uma vez que você já escolheu o local, tem o terreno, aí você dá entrada na licença. Você pode dar entrada no criatório num terreno e pode estar pedindo uma mudança de endereço para outro terreno depois. Isso você pode fazer, tá bom? Carlos Kochenborg, pode ser criatório de madeira ou deve ser de alvenaria? Pode ser de madeira, pode ser todo ele infraestrutura de madeira, com as telas, normal, tá? Telhado, não precisa ser de alvenaria, pode ser de metalon. Tem os criatórios que o pessoal faz de container, né? Tem o pessoal que faz só o telhado e as baias todas de madeira, né? Com postes de eucalipto e depois vem todo telado. Tem várias formas de fazer, não precisa ser todo de alvenaria, não, tá bom? Aí vai da questão de fazer um projeto arquitetônico, fazer todo o planejamento do criatório, deixar tudo certinho, mas pode ser feito de madeira sim, e aí a gente só faz o encaminhamento depois. Você está perguntando aqui referente aos mamíferos como cateto, cutia, porco do mato, capivara, né? Esses animais podem ter criatórios comerciais, estão legalizando criatórios desses animais? Sim, estão legalizando. Lembrando que esses animais, cutia, paca, capivara, cateto, exóticos não estão liberando, javali não estão liberando, tá? Porque o javali virou essa praga, que a gente sabe em todos os estados, então parou o criatório, está parado, não tem a possibilidade de criatório de javali, mas de cateto tem. Esses animais, mamíferos, o criatório comercial só pode ir para 2 finalidades: para a venda de matrizes, que é o animal vivo, vendendo o animal vivo como matrizes para outros criadouros, e vender para o abate, vender como carne, né? Vender para frigoríficos autorizados que vão abater e vender a pele, e vender a carne, tá? Então, esses animais não são vendidos como animais de estimação, né? E uma coisa importante, o animal, quando ele vai ser vivo, vendido a matriz, se você for vender para alguém que vai ter um criatório comercial, está montando um criatório comercial, esses animais vão tranquilos. Se você vai vender, por exemplo, eu quero ir lá no seu criatório de cutia, eu quero comprar um casal para me ter lá no meu sítio. Esse animal, se eu não sou um criador, se eu não vou virar um criador comercial desses animais, eu posso comprar um casal e ter lá no meu sítio como um animal para ter uma variedade no meu sítio? Sim.
só que daí o animal ele tem que sair castrado. Então, essa só é a mudança que a gente tem. Então, esses animais em que mamíferos e outros, tem jacaré que também é feito isso, né, para venda para frigoríficos, né? Algumas aves são vendidas somente para frigoríficos, por exemplo, a ema, né? A ema no Brasil, ela é vendida como matrizes para outros criatórios, é vendido o ovo, as penas e a carne. Então, é vendido para abatedouros, né? Aí você tem que ter um frigorífico na sua região que seja legalizado para poder receber e abater esses animais, ou você montar um abatedouro e legalizar o abatedouro junto ao órgão ambiental para você poder abater e aí vender para supermercado, vender para quem você quiser a carne desses animais, tá bom? Você não pode abater o animal lá como a gente abate os animais domésticos, de forma sem ter um frigorífico autorizado e vender a carne, tá? Não pode. Tem que, para vender para mercado, para vender para as pessoas, tem que ter um registro de ser um frigorífico para poder vender para esses outros tipos de categoria. Tá bom? Eu que agradeço a presença de todos. Querem informação, querem conteúdo? Não esqueça, eu vou estar colocando aqui, ó, www.criadorpro.com, o site onde você pode se cadastrar e receber todas as nossas lives. Vai estar tudo lá, o conteúdo lá dentro. E também, quem quiser mais informações, 66992130520, o meu telefone pessoal. Só mandar mensagem que sempre que eu puder eu estar respondendo todo mundo, tá? Então, um abraço. Falou! Tchau, tchau.